Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supernova. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí a tirar o professor de dentro do quarto aqui. Quem sabe uma hora eu consigo ter um estúdio bacana, né? Então pessoal, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E nós vamos dar sequência agora na segunda parte da nossa aula Aprendizagem de Ser Educador, tá? Do José Moran, um tema assim muito bacana, um texto fantástico aqui. Tomara que dê para fechar na segunda aula, mas acho que vai precisar até de uma terceira, porque realmente é um texto muito rico, pessoal. Então vamos lá, dar sequência aqui no trabalho. Vamos lá. Dando continuidade, pessoal, a iniciação. Recém-formado, o novo professor começa a ser chamado para substituir um colega em férias, por exemplo. Uma professora em licença maternidade, dá algumas aulas no lugar de professores ausentes. Bom, ele ainda se confunde com o aluno. Intimamente se sente aluno, mas percebe que é visto pelos alunos como uma mistura de professor e aluno. Ele luta para se impor, para impressionar. Pera só um pouquinho, pessoal. Desculpa. Ele luta para se impor, para impressionar, para ser reconhecido. Prepara as aulas, traz atividades novas, se preocupa em cativar os alunos, em ser aceito. Sente medo de ser ridicularizado em público com alguma pergunta impertinente ou muito difícil. Tem medo dos que o desafiam. Tem medo dos alunos que não ligam para suas aulas, dos que ficam conversando o tempo todo. Então, pessoal, a iniciação, quando o professor está recém-formado, ele não entra como professor titular. Normalmente ele não tem pontuação, né? Se ele for para a rede pública. Então ele vai substituir um professor que está doente, uma licença maternidade ou qualquer outra coisa aí. Ou um professor que falta, então ele entra como eventual ali, e ali, pessoal, realmente ele não é levado a sério. Como ele é jovem, normalmente aí é jovem, ele ainda é confundido com o aluno, ele até se sente ainda como aluno, os alunos não veem ele como um colega, mas também não veem ele como professor, então é muito difícil. E o medo, gente, a inexperiência, ele tem medo ali de fazer alguma pergunta que ele não consiga responder, e que as pessoas achem, os alunos achem que ele é um incompetente, então assim é um momento de insegurança e paranoias e frustrações muito grandes. Essa primeira fase aí da carreira. É uma etapa, pessoal, de aprendizagem, de insegurança, de entusiasmo e de muito medo de fracassar. O tempo passa, os alunos vão embora, chegam outros. Em outro semestre, o processo recomeça. Agora já tem uma noção, o professor já tem uma noção mais clara do que o espera. Aquela fantasia quando você se forma, que você acha, ai meu Deus, como que será que é? Ai, será que é lindo? Será que eles vão me dar uma maçã? Né? Dependendo da turma aí, se me dá uma maçã, não tem nem coragem de comer, eu fico até com medo aí do que tem dentro daquela maçã. Mas o professor fica, ai, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Aquela visão toda, quando chega no novo ano letivo ali, no novo semestre, ele já tem uma visão mais clara ali de como que realmente funciona. Ele planeja com mais segurança o novo semestre, repete alguns macetes aí que deram certo e busca alguns textos diferentes, né? Inova um pouco, arrisca um pouquinho mais. O professor vê algumas atividades que funcionam sempre, outras que nem tanto. Nesse período, pessoal, ele vai descobrindo que cada turma tem comportamentos semelhantes, mas que reage de uma forma diferente às mesmas propostas, e assim por aí vai. Por tentativa e erro, aprendendo a diversificar, a desenvolver um feeling de como está cada classe, de quando vale a pena insistir numa aula teórica planejada e quando tem que introduzir alguma coisa nova, uma aula mais dinâmica, contar uma história, passar um vídeo, enfim, escutar, encurtar o fim da aula. Então o professor ele vai tendo nessa segunda parte, assim, quando ele retoma um semestre ou quando começa um segundo ano letivo. Tô queimando um negócio aqui do lado, tá ardendo meu nariz, peço que vocês me perdoem, viu? E assim, então o professor ele já vai ganhando um pouquinho de experiência ali a partir da segunda fase ali, do segundo período, né, da sua segunda turma ou do segundo semestre da sua carreira. Aí vem, pessoal, aqui a consolidação. De semestre em semestre, o jovem professor ele vai se consolidando, vai consolidando o seu jeito de ensinar, de lidar com os alunos, as áreas de atuação. Ele consegue ter maior domínio de todo o processo. Isso lhe dá segurança, tranquilidade. É um período que vira um tocador de aulas. Cada vez precisa aumentar mais o número de aulas para manter a renda. Então, assim, quando o professor vai se consolidando na sua profissão,
É quando ele realmente, o negócio ele já vai fazendo parte de uma rotina da sua vida, já vai criando uma rotina, então ele vai meio que robotizado ali, vai fazendo o servicinho com boa vontade, tudo, mas que o negócio já não tem mais aquela coisa assim de esperar ali um diamante, né, um pote de ouro no fim do arco-íris. Ele realmente já conhece o trabalho dele e vai tocando ali. E aí o negócio dele começa a virar o quê? Ganhar dinheiro. Então ele vai pegando cada vez mais aulas ali, no caso do PEB 2, para ganhar mais dinheiro. Nesse período, pessoal, ele desenvolve fórmulas para se poupar. Repete o mesmo texto em várias turmas, às vezes em várias disciplinas. Utiliza o mesmo vídeo para diversos temas, dá trabalhos bem parecidos para turmas diferentes, em grupo, lê cada vez mais rápido os trabalhos e as provas, ele faz comentários genéricos, tipo, continue assim, olha, foi insuficiente, se esforce mais, parabéns, interessante. Prepara as aulas em cima da hora, com poucas mudanças, repete fórmulas, métodos, técnicas aprendidos por um longo tempo. Então é um período em que o professor ele começa a se poupar, sabe? Ele não começa mais a perder finais de semana e com coisas assim repetitivas, não, ele vai procurando ali usar tudo aquilo ali que ele tem, as ferramentas que ele tem, olha o que eu usei aqui, eu vou aproveitar naquela outra turma, tá, para ganhar tempo e para se desgastar menos. Aí vai entrar, pessoal, o período da crise de identidade. Nesse período de crise de identidade, sempre há alguma crise, mas essa, no caso, no decorrer da carreira sempre há alguma crise, mas nesse período essa crise é diferente, porque ela pega o professor em cheio. Aos poucos, o dar aula se torna cansativo, repetitivo, se torna insuportável. Parece que alguns coordenadores são mais chatos, pegam mais no pé, algumas turmas de aluno também não querem nada com nada, as reuniões de professores são todas iguais, sabe, pura perda de tempo, sabe, os salários são baixos, outros colegas mostram que ganham mais em outras profissões, renova-se aquela dúvida, vale a pena ficar como está, ou eu devo dar uma guinada profissional? Eu também já fiz isso, já passei por isso na minha vida, gente. Que é o quê? Eu cheguei já a montar uma farmácia para sair da sala de aula, porque eu falei, os caras da farmácia ganham dinheiro e tal, e aqui na sala de aula vai ser esse feijão com arroz, e o pior, né, gente? A gente não tem o reconhecimento de nenhum dos lados, é só problema, e aí chegou um ponto que eu não queria mais, realmente. Depois a farmácia não deu certo, passamos para frente, e estamos aqui, até hoje, aqui como educador, e se renovando, né? Depois a gente vai falar dessa fase que eu tô hoje, que é a fase da renovação aí, não necessariamente com esse nome, mas uma fase aí de renovação mesmo na carreira da gente, que a gente faz um autoestudo e fala, agora é pro vai ou racha. Então, assim, outros colegas também, que às vezes têm outros empregos, às vezes o cara é um advogado bem sucedido e faz um biquinho ali como professor e aquilo acaba com a gente, porque a gente fala, porra, isso aqui é minha profissão, e pro meu colega do lado é o bico dele. Então isso desanima também. Por enquanto, vai tocando. Torce para que haja muitos feriados. Quem é o professor? Você sabe que todo professor, a gente tem uma piada que a gente fala que todo professor é filiado ao PPF, o Partido dos Procura Feriado. E nessa fase é onde o professor começa a procurar um monte de feriado, torcer para feriado, para emenda, para que os alunos não venham em determinados dias. Qualquer motivo justifica não dar aula. Cria muitas atividades durante a aula, leituras em grupo, pesquisa na biblioteca, na internet, vídeos longos. Isso lhe permite descansar um pouco, ficar na sala dos professores, poupar a voz. Ou seja, gente, não importa o que vocês vão fazer, só não fica aqui me enchendo para covar. Então chega um momento que o professor ou ele toma uma atitude dessa ou ele mata um aluno. Ou seja, é um momento que ele está realmente assim, que a profissão dele está num ponto que não significa nada para ele. Muitas vezes, essa crise profissional, como que é o nome aqui? Isso, crise de identidade. Muitas vezes, pessoal, essa crise profissional, ela vem acompanhada de uma crise afetiva, sente-se intimamente bastante só, apesar das aparências. E em algum momento a crise bate mais fundo. O que eu faço aqui? Qual é o sentido da minha vida? Tem tanta gente que sabe menos e está melhor. Como defender uma sociedade mais justa num país onde só os mesmos ficam mais e mais ricos? Então é onde o professor ele começa a partir para vários pontos da vida dele, pensar se está realmente valendo a pena trabalhar naquilo, sabe? Tipo, não tem sentido. E eu já passei por isso. Todo professor, pessoal, passa por esses momentos durante a sua carreira, tá? Só um minuto, pessoal. Gente, perdoa.
A vídeo ao vivo é assim mesmo. Ah, o pessoal quase todo dia acha, não sei que o povo tanto acha de queimar nos terrenos aí, o narizinho da gente fica ardendo aqui, né, mas o vídeo não pode parar, então peço perdão aí pra vocês, tá, sem interrupção, vamos continuar aqui. O professor, muitas vezes, essa crise profissional. Ah, tá, já falei isso aqui, né? Qual o sentido que a pessoa pensa? E isso já aconteceu comigo também, pessoal. De chegar e olhar e falar: meu Deus do céu, ser professor deveria representar alguma coisa no mundo e eu sinto que eu não represento nada, gente. Então, é um ponto assim que. Teve situações que é até chato de eu falar aqui, que parece até que, né, uma coisa meio depressiva. Mas, olha, eu tive situações da minha carreira que eu acordava 5 horas da manhã, a escola era longe, e eu acordava e eu não via sentido na minha vida. E aí eu acordava 5 horas da manhã assim, e às vezes eu falava assim: por que Deus não me leva embora logo? Ai, que vida sem sentido. Gente, eu sei que parece meio depressivo, né? Isso foi até antes de casar. Olha só, você não vê sentido, você se forma, você estuda, você tem uma profissão, você tem um emprego público e você não vê sentido na sua vida. E você fala: por que Deus não me leva embora logo, sabe? Porque é uma vida que não vai melhorar, sabe? E todo professor passa por isso. Graças a Deus eu já passei, hoje eu tô melhor. Mas todo mundo, que é o que está escrito nessa frase, sabe? Qual que é o sentido da minha vida? O que eu tô fazendo, sabe? E a pessoa entra naquela paranoia. Gente, isso é normal, tá? Nesse período também da crise, ele olha para trás, o professor costuma olhar para trás e ver muitos recém-formados ansiosos para entrar de qualquer jeito, ganhando menos do que ele. Esses jovens petulantes têm outra linguagem, dominam mais a internet, estão cheios de ideias, embora faça cursos de atualização, embora o professor faça curso de atualização, ele sente muito, em muitos pontos ele se sente ultrapassado, porque ele não vê assim uma funcionalidade naquilo, ele tem tantas experiências com erros, que ele não vê uma funcionalidade, ele não consegue encontrar um fio de esperança naquela nova possibilidade que surge. Sempre foi preparado para dar respostas, para ser o centro do saber, e agora descobre que não tem certezas, que cada vez sabe menos, que há muitas variáveis para uma mesma questão e que novas pesquisas questionam verdades que pareciam definitivas. Essa sensação de estar fora do lugar, de inadequação, ela vai aumentando e um dia explode. A crise se generaliza, nada faz sentido, a depressão toma conta dele, não tem mais vontade de levantar, chega atrasado, justifica cada vez mais suas faltas. Foi isso que eu falei aqui que aconteceu comigo, pessoal, tá? Que chega realmente esse ponto que a depressão toma conta, que você não quer mais fazer nada da sua vida, não é que você não quer ir dar aula, você não quer mais fazer nada. Sabe que aquele universo pedagógico que você sonhou para sua vida, ele está consumindo você. E tem uma outra questão aqui que eu queria comentar, eu estava lendo na hora. Esses jovens petulantes que têm outra linguagem, dominam mais a internet, são cheios de ideias, embora faça curso de atualização. Isso aí, pessoal. Hoje nós temos linguagens aí na educação que nós não dominamos. Por quê? Porque nós trabalhamos num sistema durante todo o século XX. Então essas linguagens novas, muitas vezes a gente olha para aquilo e não consegue nem ter a compreensão. Aí chega um jovem lá, recém-formado, cheio de coisa, e a gente olha para ele e a gente tem até raiva, porque na verdade a gente não tem raiva, a gente tem ciúme daquele jovem, porque ele está tão empolgado ali e a gente não tem mais aquele pique. E a gente está numa posição que mesmo se aquele jovem pegar na nossa mão, a gente não consegue caminhar com ele. Aí vem, pessoal, a fase das mudanças. Diante das crises, alguns professores desistem, entregam a toalha, procuram algumas saídas, fugas e terminam acalmando e se acomodando. Tornam-se previsíveis e repetitivos, tá? Isso também já aconteceu comigo, pessoal. Como eu dei trabalho na escola. Gente, eu não sou um ET. Eu sou o típico professor. O que aconteceu comigo, o que vem acontecendo comigo na educação, acontece com todo mundo no decorrer da carreira. Esse texto, ele é fantástico, fantástico. Então, assim, diante dessas crises, né? Tem professor que desiste, o cara vai lá, o cara pede a conta, tem outro que desiste, mas continua empregado, então ele vai empurrando, sabe? Vai fazendo aquela meia boca, aquela coisinha assim, porque a coisa vai perdendo sentido. Outros, diante da insatisfação, procuram uma nova atividade. Desculpa, pessoal, eu devia ter lido isso aqui antes. Procuram uma nova atividade profissional, mais empolgante, e deixam as aulas como complemento, ou como um bico, tá? Então essa fase também é muito, muito assim que... a fase das mudanças aí, que ou o cara vai acordar para a vida ou ele vai procurar outra coisa para fazer. E encontramos o que nas crises procuram refletir sobre a vida profissional e pessoal.
tentam encontrar caminhos, reaprender a aprender, atualizam, se observam mais, conversam, meditam, aos poucos buscam uma nova síntese e um novo foco. Começam pelo externo, por estabelecer um relacionamento melhor com os alunos, procuram escutá-los mais. Preparam melhor as aulas, utilizam novas dinâmicas, novas tecnologias, leem novos autores, abrem novos horizontes. Refletem mais, ouvem mais, descobrem que precisam aceitar-se melhor, ser mais humildes e confiantes. E assim, pouco a pouco, redescobrem o prazer de ler e aprender, de ensinar, de viver. Estão mais atentos ao que acontece ao seu lado, dentro de si. Procuram simplificar a vida, consumir menos, relaxar mais. Vêm exemplos de pessoas que envelhecem motivados para aprender, e isso lhes dá estímulo para seguir adiante para renovar-se todos os dias. Tornam-se mais humanos, acolhedores, compreensivos, tolerantes, abertos, dialogam mais, ouvem mais, prestam mais atenção. Com o passar do tempo, acabam percebendo que, apesar das contradições, eles evoluíram muito e redescobriram o prazer de ensinar e de viver. Sintam-me como alguém que envelhece crescendo. Essa atitude é maravilhosa de quem gosta de aprender. O aprender dá sentido à vida, a todos os momentos da vida, mesmo quando ela está no fim. Pessoal, é um parágrafo muito grande, mas eu vou dar uma explicada agora, vocês vão conseguir entender legal. Mas é que precisava ler. Gente, de todos esses professores, aquele que desiste, aquele que procura outra profissão, aquele que empurra tudo aí com a barriga, nós também encontramos aqueles que procuram refletir sobre a sua vida profissional. Isso aconteceu comigo recentemente, principalmente durante esses estudos. Refletir. Eu quero continuar com isso? Eu vou continuar com isso pro resto da minha vida? Você não acha, então? Eu olhei no espelho e falei, super mal, você não acha que você tem que olhar para você e se renovar? E aí foi onde eu comecei a realmente abrir os horizontes aqui, que é o que fala desse texto, tá? Aqueles professores que, diante de uma crise, ele olha para si mesmo e ele começa a buscar outros caminhos de reaprender a aprender. Ou seja, gente, reaprender a sua profissão como se fosse mais ou menos do zero ali, vou começar tudo de novo, atualizar, se observar mais, conversar, meditar, buscar novas formas de ensino, refletir mais. Então tudo isso, gente, ou seja, assim, eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer com alegria e tal, e aí buscando conhecimento cada vez mais. Então é um terceiro tipo de pessoa que é representado na crise. Então tem a pessoa que joga toalha, que vai empurrar a profissão, tem aquele que desiste da profissão e tem aquele que vai se renovar. E eu, graças a Deus, estou inserido nessa terceira parte, que é o da renovação, de se reencontrar na sua profissão. Tem professores que se burocratizam na profissão, outros se renovam com o tempo, se tornam mais pessoas mais humanas, ricas e abertas. As chances são as mesmas, os cursos feitos os mesmos, os alunos também são iguais. A diferença é que uma parte muda, na verdade, busca novos caminhos e outra se acomoda na mediocridade, se esconde em ritos repetidos. Muitos professores se arrastam pelas salas de aula, enquanto outros, nas mesmas circunstâncias, encontram forças para continuar, para melhorar, para realizar-se. Então, pessoal, pouco a pouco na minha profissão, nos meus quase 20 anos aí, na Prefeitura de Guarulhos, eu tenho descoberto uma coisa. A diferença entre alguns professores, quando você vai empurrando com a barriga, gente, a sua profissão ela se torna muito mais difícil. Quando você busca o prazer na sua profissão, ela se torna muito mais fácil. Então, às vezes o cara fala assim, puta merda, eu não aguento mais dar aula, ai, que coisa chata, não sei o quê. Se você ficar mentalizando isso, é bem uma coisa assim, tipo segredo, sabe? Se você mentalizar isso, realmente a sua aula vai ser horrível. Se você mentalizar assim, não, puta, hoje vai ser legal, hoje eu vou fazer isso, a aula pode ser até horrível, mas ela foi menos horrível pra você porque você buscava o melhor. Então, assim, você vai perceber que o seu desgaste é menor. A pessoa, gente, a pessoa é pessimista, a pessoa com autoestima baixa, tudo pra ela é mais difícil, porque ela tá sempre esperando o pior. Eu vou fazer uma recomendação aqui de um desenho maravilhoso, não sei se ele é da Disney ou da DreamWorks, que é o Divertidamente. Esse desenho, ele mostra assim, as emoções de um ser humano, ali no caso as emoções da criança, né? Como que funcionava. E isso é muito legal, gente, pra gente refletir e perceber um pouquinho disso, tá? Então quando você dá voz a alegria, a motivação dentro da sua cabeça, tudo parece que está dando certo. Quando você dá voz para a tristeza, que você dá voz para aquela coisa, aquele sentimento de raiva, de tristeza, de angústia, gente, tudo na sua vida, até comer um prato de sopa, tomar um prato de sopa ali, se torna uma coisa chata, cansativa e difícil. Tá? Então,
quando você vai passar por uma crise e tal, você tem que procurar pegar essa crise como um limão e falar, e aí, eu chupo ou faço uma limonada? Então, chupo, jogo fora ou faço uma limonada? O que é chupar o limão, gente? Aquele professor que encostou na profissão. É azedo e é isso mesmo, e é isso que eu vou ter que aguentar. Jogar o limão fora é aquele que procura da profissão. Ou pega o limão, espreme no copo, coloca um pouquinho d'água, açúcar, faz uma limonada gostosa. Ou seja, você pega toda essa sua experiência, esse seu cansaço, toda essa monotonia que virou, essa rotina que virou sua profissão e retransforma isso. Tenta buscar uma coisa nova e tirar uma experiência disso, tá? Olha, acho que ficou até bem explicadinho aí. Isso que é legal da aula ao vivo aí, a gente realmente as coisas vão saindo assim, sem ensaio, né? Vai saindo espontaneamente. Vamos lá, pessoal. Vai dar 3 aulas esse texto aqui, tem bastante coisa. Um educador bem-sucedido. Por que nas mesmas escolas, nas mesmas condições, com a mesma formação, os mesmos salários, uns professores são bem aceitos, conseguem atrair alunos e realizar um bom trabalho profissionalmente e outros não? Por que, gente? Por quê? Por quê? Por quê? Não há uma única forma ou modelo. Depende muito da personalidade, competência, facilidade de aproximar e gerenciar pessoas e situações. Uma das questões que determina o sucesso profissional maior ou menor do educador é a capacidade de se relacionar, de se comunicar, de motivar o aluno da forma constante e competente. Alguns professores conseguem uma mobilização afetiva dos alunos pelo seu magnetismo, pela sua simpatia, capacidade de sinergia ali, sabe, mostrando que um depende do outro, de estabelecer um rapport. Esse rapport aqui, eu não sei o que é, viu, pessoal? Eu li esse texto um dia e até procurei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, pra gente aprender junto, mas eu esqueci. Talvez os jovens aí saibam melhor, né? Rapport é um conceito do ramo da psicologia que significa uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia e simpatia com a pessoa. Essa palavra tem origem no termo francês, rapporter, que significa trazer de volta. Ou seja, pessoal, eu não sei se é rapport ou report, alguma coisa assim. Mas tá bom. O professor cativa o aluno pelo magnetismo, simpatia, capacidade de sinergia, de estabelecer um rapport. Ou seja, não sei se é rapport que fala, tá? Mas vamos lá, rapport. O que é o rapport, pessoal? É mostrar a pessoa assim que ao mesmo tempo que ela precisa de você, você precisa dela, tá? Uma sintonia, ou seja, assim, aquela famosa química, né? Você bate o olho na pessoa, não, foi com a cara desse aqui, bom, já não vai ter o rapport. Olha, eu gostei daquele cara ali, ó, já tem. Então, assim, aquela empatia em comum, isso ajuda muito, gente, no relacionamento dentro da sala de aula. Uma sintonia interpessoal grande. É uma qualidade, pessoal, que pode ser desenvolvida, mas alguns a possuem em grau superlativo e a exercem intuitivamente, o que facilita o trabalho pedagógico. Então, gente, tem professor que fala assim, ó, isso é batata. Tem professor que adora falar isso, principalmente os mais antigos, que fala assim, eu não sou pago para ser amiguinho de aluno, eu não sou pago para ser simpático com ninguém, eu não sou pago para fazer isso, eu não sou pago para dar aula. Gente, se você entrar lá como a professora do Charlie Brown, quem é mais velho aí, assistiu o desenho Snoopy na infância, que tinha uma professora que nunca aparecia o rosto dela, que era parecia que ela estava na água. E se você entra com esse estilo para dar aula, gente, a sua aula vai pro buraco, nenhum aluno vai gostar de você e o ensino vai pro diabo. Gente, tem que haver essa relação, essa simpatia, essa relação amigável entre o professor e os alunos, porque se os alunos se simpatizam com o professor, criam essa simpatia, gente, eles vão progredir muito mais. Jean Piaget defende esse tipo de coisa. Acho que, não sei se é o Jean Piaget ou o Henri Vallon que fala sobre a afetividade, que fala assim, acho que é o Henri Vallon que fala sobre a afetividade. Que se o aluno ele tem uma afetividade com o professor, ele sente aquela simpatia, aquele prazer, tudo que o professor falar, gente, para ele vai ser meio que uma lei, sabe? Então, assim, gente, o estudo ele vai muito. Se o professor propor ali uma aula estilo mingau de Giló, o aluno vai querer aquela aula, mesmo sendo chata, porque ele, professor, é tão legal que a aula pode ser chata e a coisa vai para frente, né? Uma das formas de estabelecer, vamos ver aqui como é que tá o tempo do vídeo. 24. Deixa eu ver, pessoal, se dá tempo aqui
Vamos trabalhar esse último parágrafo aqui antes da gente ir para a última parte, tá? Vamos lá. Uma das formas de estabelecer vínculos é mostrar genuíno interesse pelos alunos. Olha lá. Os professores de sucesso não se preparam para o fracasso, mas para o fracasso nos seus cursos. Preparam-se para desenvolver um bom relacionamento com os alunos e, para isso, aceitam afetivamente antes de os conhecerem. Se predispõem a gostar deles antes de começar um novo curso. Essa atitude positiva é captada consciente e inconscientemente pelos alunos, que reagem da mesma forma, dando-lhes crédito, confiança e expectativas otimistas. O contrário também acontece. Professores que preparam para Professores que se preparam para a aula prevendo conflitos, que estão cansados da rotina, passam consciente e inconscientemente esse mal-estar que é correspondido com a desconfiança dos alunos, com distanciamento e barreiras da expectativa. Eu vou resumir essa frase num filme. Procurei encontrar um filme, pessoal, chamado... mais uma indicação minha, né? Chamado aí Escola da Vida. Escola da Vida, ele é com Ryan Reynolds, né, que fez o Lanterna Verde, fez o Deadpool. E o Escola da Vida, pessoal, ele fala o quê? Ele era um professor novato, tal, chegou lá, tinha um professor que era um professor que já tinha ganhado o prêmio de melhor professor do ano 44 vezes. E ele estava bem velho, aí ele faleceu. E ele tinha um filho que também era professor. E esse filho dele já tinha ali meia idade e tal, só que era um cara antipático ali, que era muito técnico, aquela coisa assim, ó, vocês são aluno, eu sou professor, e você tem que me respeitar. E ele não tinha aquela simpatia do pai, e ninguém gostava dele da escola, ao contrário do pai dele. Ninguém gostava dele. E aí chegou um novato lá para dar aula, e era um cara jovem, bonitão, tal, né? E ele, claro, ganhou os alunos. E aquele professor que era filho do professor, né, o queridão lá que faleceu, ele ficou enciumado, ele odiou o cara à primeira vista. Só que qual o foco do filme que eu quero encaixar aqui? Esse professor novato, né, depois vocês vão descobrir, vou fazer um spoiler aqui do filme, vocês vão descobrir depois que ele foi aluno daquele professor velho que faleceu e que ele seguiu os passos do professor, o que o próprio filho do homem não fez, né? Mas aquele professor novo, quando ele chegou na escola, ele viu um menino babando ali por uma menina, e o menino acabou tropeçando, ele estava fazendo assim, ó, fixado na menina, que ele tropeçou e caiu. Aí esse professor estava chegando, o que ele fez? Ele tropeçou e caiu do lado do menino. E aí o menino falou assim, ele pegou e falou, ó, se você vai cair na frente de uma garota, tem que cair com estilo, para que ela olhe para você. Né? E aí ele começou a cair ali para mostrar para o menino como é que fazia. E, então, assim, ele já garantiu ali, não que ele planejou aquilo, mas ele já mostrou que ele era uma pessoa que gostava das pessoas, que ele queria ter um bom relacionamento com o aluno. Então, ele já foi legal à primeira vista, né? E aquele aluno, ele já gostou. Quando aquele professor ele foi apresentado na escola, o aluno automaticamente virou pro outro. Aliás, vai outro spoiler do filme. O aluno que caiu era justamente filho daquele professor chato. E aí o menino já cutucou o colega do lado e falou: esse aí que é o cara que eu tava falando. E ele tava lá no palco. Aí ele foi lá, fez aquele discurso, ganhou a escola. E conforme ele mostrava que ele era um professor que trabalhava com construtivismo, que trabalhava com essa forma essa pedagogia como que eu posso dizer? Da roda de conversa, da mediação com o aluno, sabe, aquela coisa, aquele contato ali e tal, tanto que ele não usava a mesa, ele pegava uma cadeira, botava no meio da sala e botava os alunos em círculos, ele não queria as carteiras todas viradas para frente, ele colocava os alunos em círculos ali, então os alunos adoravam. Logo, a escola inteira gostava dele, até os alunos que não eram alunos dele queriam ser, né? Ele passava o intervalo com os alunos, ele não passava o intervalo na sala dos professores, então... você vê que a aula dele fluía muito e ele recebeu até um prêmio na escola do departamento de ensino de um professor, não sei o que lá, porque os alunos dele tiraram 10 nos exames que eram exames padronizados, que era um exame que não tinha como colar, ou se o aluno não soubesse, não passava, e os alunos dele tiraram 10
no exame. Por quê? Porque eles gostavam de estudar. E aquele outro professor era bom também, o filho do professor que faleceu. Só que ele era um cara antipático, ele achava que ele era professor, os alunos tinham que se colocar no lugar deles e ele se colocar no lugar dele. Então, assim, os alunos não gostavam. Então, a aula dele, por mais que fosse uma aula legal, uma aula inteligente, a aula não rendia, porque os alunos não tinham interesse. Tá? Então, esse filme, Escola da Vida, ele passa, assim, define essa parte do texto aqui muito bem, tá? Que é uma das formas de estabelecer vínculos é mostrar genuíno interesse pelos alunos, tá? Se você não se importa com os seus alunos, você fala assim, eu não tô aqui para ser amiguinho de ninguém, tia de ninguém, não sei o que de ninguém, então, gente, aí, já é meio caminho dado para sua aula ser um fracasso. Pessoal, antes da gente continuar, eu vou fazer mais uma pausa, nós vamos aí, tá com 30 minutos de aula, vou fazer mais uma pausa e a gente continua na terceira parte, tá bom?